Eu cumprimento você que está acompanhando este culto ao nosso Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar podendo, por meio deste canal, entrar no seu lar, onde você está, para compartilhar uma porção da palavra. Desde já quero agradecer essa oportunidade que nos foi franqueada, e é com muita alegria que nós retornamos aqui para estar fazendo junto com estes irmãos essa transmissão. Eu queria te convidar para nós fazermos uma leitura no livro de Jó, capítulo 14. Nós vamos estar lendo a partir do verso 7. Eu queria parabenizar a todas as mamães, como a Bruna fez, em especial a minha, a dona Nadir, que é responsável por muita coisa boa de Deus que aconteceu comigo. E quero já deixar aqui uma palavra de ânimo para as mamães, que o Senhor possa falar ao vosso coração, como falou ao meu. Jó, capítulo 14, a partir do verso 7, diz assim: Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Eu tenho estado meditando há meses sobre a planta. E existem muitos textos bíblicos que usam as plantas como referência. E o Senhor tem falado ao meu coração, e nesse texto em especial fala sobre uma esperança para o futuro de uma planta que passou por uma situação difícil. E como ele fala sobre esperança, eu queria citar aqui alguns textos lindos sobre esperança para introduzir aquilo que Deus confiou a mim compartilhar com você. Primeiro está em Provérbios 23, 18, que diz assim: Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ou seja, em outras traduções, porque deveras há um fim bom, não será aniquilada a sua esperança. Provérbios, ainda, 7, verso 8, diz assim, Provérbios 7, 8. Eu acho que eu anotei a referência errada. É Eclesiastes, que diz assim que o fim das coisas é melhor do que o começo. E gostaria ainda de citar o livro de Jó, capítulo 8, verso 7, que diz que o princípio às vezes pode ser pequeno, mas o último estado crescerá em extremo. Esses textos falam, como o texto da planta, da árvore, sobre esperança. Uma esperança de um futuro, uma esperança de que, mesmo em meio a uma dificuldade, uma crise proposta, advinda, ainda pode haver algo bom que esteja por vir. Lendo sobre plantas, eu me deparei com um texto que dizia algo que o meu coração precisava aprender. Eu comecei a pensar por esse tempo que as plantas elas tinham uma programação. Elas eram programadas para ter as suas fases. E que nada podia mudar as fases de uma planta.
até o dia que a minha casa passou pelo luto. E olhando para a minha casa, todas as pessoas da minha casa, passando pela mesma situação, luto, eu percebi que cada um tinha um tempo para reagir e uma reação. E eu fiquei pensando que não é possível que as plantas tivessem uma programação. Porque se assim fosse, quando o inverno chegasse, todas teriam que reagir da mesma maneira. Então o ser humano estava errado de cada um reagir de uma maneira sendo exposto à mesma situação. E eu fui me aprofundar e ler sobre as plantas então. E neste texto, um agrônomo explicava que a mesma espécie de planta, ela é plantada em territórios distintos. Quanto mais distante da linha do Equador, mais a temperatura muda, as estações, por mais que sejam verão, inverno, primavera, outono, por mais que sejam as mesmas, elas têm peculiaridades por região. E essas plantas, embora fossem da mesma espécie, plantadas em regiões diferentes, elas iam ter que perceber o ambiente em que estão plantadas, perceber a estação que está proposta, perceber o nível de umidade, de calor e tantas outras coisas, insetos, polinizadores, e elas teriam que reagir. E isso foi uma resposta muito profunda ao meu coração, porque eu entendi que cada um de nós tem um tempo e uma reação. E Deus é maravilhoso. O ser humano, quando ele planta algo, ele lê a respeito e estuda coisas que foram escritas, observando a maioria das plantas, a reação da maioria. Observando as plantas plantadas numa região. Porém, nós sabemos que a vida não é assim. E cada um tem o seu tempo. E cada um reage de uma forma. Existem plantas que não suportam a região onde foram plantadas. E elas não vão para frente. No entanto, existem plantas que não são de uma região, não suportam uma determinada temperatura, ou não deveriam suportar, segundo a literatura, segundo o comportamento da maioria. Mas elas percebem o lugar onde estão plantadas e reagem de acordo com o que é necessário, para que elas possam vingar, para que elas possam crescer, para que elas possam atender ao propósito de Deus para elas. Existem plantas que enfrentam situações das mais adversas, do ambiente, da temperatura, da escassez de nutrição, de irrigação, e elas vencem essas dificuldades e elas vão além da expectativa. E pensando em tudo isso e lendo esse texto, eu aprendi que na sabedoria de Deus, Ele muniu a planta desse jeito inteligente de perceber e reagir. E isso faz com que ela, na época que a nutrição não é suficiente, a umidade não é suficiente para ela, não é adequada, a temperatura, ela se despoje de algumas coisas, porque ela tem que manter o principal, que é a vida. E assim nós percebemos que em algumas estações, algumas plantas abrem mão da folhagem, você já observou isso? Porque elas precisam lidar com recursos diminuídos. Então elas abrem mão da robustez, abrem mão do excesso de folhas, para que elas possam nutrir o necessário,
absorver o necessário para manter a vida. É uma atitude inteligente. Elas se despojam dos excessos. Talvez o Senhor esteja falando com você que está nos ouvindo nessa noite. Um tempo de escassez pede uma atitude inteligente, não a inércia, não o ficar pensando, eu preciso sair daqui. A exemplo da planta, alguns de nós não podem se mudar de lugar, precisam permanecer onde estão. E se temos que permanecer, nós precisamos perceber o que temos. Se os recursos agora são escassos, se a situação é nova, a temperatura não é agradável, a planta abre mão de algumas coisas, ela deixa desprender dela algumas folhas, mas não é para sempre. A esperança de uma nova estação é um tempo, é um momento, um estágio, uma fase, não vai durar para sempre. Não será aniquilada a tua esperança, nós já lemos. Há um futuro proposto. Mas não é só abrir mão. Às vezes o jardineiro aproveita essa época em que a planta está com pouco recurso e está se desfazendo de algumas coisas, algumas folhas, e ele, de uma maneira muito sábia, ele mesmo vem e ajuda fazendo podas. Existem coisas na nossa vida que nós não vamos abrir mão de bom grado, que nós não vamos decidir deixar ir. Mas há um jardineiro e nós somos a igreja, jardim fechado dele. E ele vem, quando ele vê que estamos passando por essa fase e não estamos conseguindo nos desprender, e ele mesmo faz as podas. Quem sabe nós estejamos sendo podados. Mas nenhuma estação, nenhuma fase dura para sempre. Essa fase muda. E quando os recursos aumentam, quando a planta tem mais coisas à sua disposição, quando a temperatura se torna favorável, ela percebe a mudança e ela reage agora diferente. Qual tem sido a nossa reação? Nós precisamos perceber os tempos e reagir com inteligência, sabedoria. E Deus é poderoso para fazer nós termos esta visão ampliada. Esses sentidos aguçados. E agora a planta, quando ela muda de estação, ela percebe que é favorável, ela pode expandir, ela pode crescer de novo, ela pode nutrir mais do que aquele simples caule, ela pode ter folhagem de novo. Eu espero que o Espírito Santo possa estar falando tão forte no seu coração como falou ao meu. Esse desânimo vai embora, nós precisamos ser animosos, nós servimos a um Deus lindo que não desampara a igreja. De repente, lendo sobre a parte da frutificação, eu me deparei com algumas plantas que não esperam o verão, aquele tempo gostoso, onde os dias são bem longos, mais claros, a noite vem bem mais tarde, a escuridão vem mais tarde e é curta. Eu li a respeito de plantas que preferem florescer no inverno, quando as noites são extensas. Isso é uma característica de uma planta forte. O inverno faz com que as noites sejam mais extensas. Quem sabe a noite da nossa vida esteja se estendendo. Eu fico esperando notícias favoráveis e a quarentena é ampliada. Proposto mais um tempo. As noites estão se estendendo. Mas existem plantas inteligentes que aproveitam esse tempo para florescer. Porque quando os dias são longos e quentes,
As flores mais delicadas não suportam, então elas dão as mais belas flores nos invernos mais rígidos. E o que vem depois de florescer? O frutificar. Depois de um tempo desfavorável. Eu sempre ouvi mãe, avó dizer, quando a plantinha do vaso florescia, ela está feliz. Essa planta está feliz, por isso que ela deu flor. Talvez você já tenha ouvido isso. E esse agrônomo dizia, as flores não vêm porque a planta está feliz. Veja que estas que eu citei escolhem as noites longas, os períodos mais escuros, mais gélidos, para produzir as mais lindas flores, porque elas assim protegem as suas flores. As flores vão chamar os polinizadores, logo depois vai haver a frutificação. Nós precisamos começar a reagir da maneira certa no tempo que nos está proposto, porque ele vai passar. E quando essa noite longa passar, haverá uma frutificação abundante. Eu não quero me demorar, mas eu gostaria de ir ao Salmo 1. E eu queria que você acompanhasse comigo, porque foi aqui que tudo começou. A ministração ao meu coração, a resposta às indagações. Salmo 1, eu vou ler ele todo e depois nós vamos nos deter em um verso apenas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero que você se detenha comigo no verso 3. O justo, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse texto nos compara a uma planta que, a despeito do que está proposto para ela no exterior, as estações, a temperatura, o ambiente onde ela está, o texto fala de uma coisa que é certa e que não varia. A nutrição dela vem de um ribeiro de águas. Independente de qualquer coisa externa que combata contra essa planta, uma coisa é garantida para ela em todo o tempo: a água. E isso faz com que essa planta, ela dê o seu fruto na estação própria, ela corresponda à expectativa que se tem a respeito dela. Ela não vacile. Não porque ela é esperta, não porque ela é forte, mas porque ela tem uma nutrição, uma hidratação que não falha. Tudo pode combater contra ela. Um inverno extenso, gélido, um calor escaldante. Mas ela tem garantido uma coisa: a fonte da água. Porque ela está plantada junto ao ribeiro das águas. O texto vai dizer também que as folhas dela não caem. E eu fiquei pensando naquilo que eu estudei. Entendi, Senhor. Nós, sozinhos, vamos ter que nos desfazer de muitas coisas. Nós sozinhos vamos só perder, porque nós temos que manter o mínimo, que é a vida. É uma escolha inteligente.
Mas se nós estivermos plantados junto a ti, os ribeiros de águas, um manancial cujas águas nunca faltam, nós não seguiremos o curso esperado. As folhas não precisam cair, ainda no tempo de dificuldade, do ambiente difícil, é tempo de produção, de crescimento, de expansão. Isto é uma palavra para a igreja. Não é necessário o ambiente levar tudo, se a fonte que nos nutre, ela é constante. O texto vai dizer que tudo quanto essa planta fizer prosperará. Esse texto me saltou aos olhos e eu pude me alegrar, porque com certeza o salmista sabia que algumas plantas, além de estarem em ambientes inóspitos, difíceis, elas também enfrentam escassez de nutrição. Nutrição para a alma, para o espírito, mas a planta que está plantada junto aos ribeiros de águas, junto ao Senhor, ela tem garantida a hidratação para a sua alma. Oh, aleluia! A Bíblia fala de águas. Muitos textos maravilhosos, eu quero lembrar você de alguns. Ezequiel capítulo 47 fala da torrente das águas purificadoras. Não era uma poça, não era uma vasilha, um recipiente, era um ribeiro. A água é abundante, ela saía de debaixo do templo e ela tinha direção. Aquelas águas, diz o texto, por onde elas passavam, elas traziam vida. As águas propostas por Deus trazem cura. Ainda, falando de água, um texto maravilhoso que a igreja conhece, Isaías 55 fala: se você tem sede, vem e bebe de graça. Não é para comprar, é sem dinheiro, é sem preço, está disponível. Nesse texto arremete a Cristo. Ele é uma água que está disponível, não te cobram nada, não me cobram nada. Quem quiser, beba. Mas há uma condição: tem que ter sede. Nós estamos sedentos, Senhor. Eu sei que você está, eu estou, e a água está disponível. A nossa planta não precisa. Ela não precisa viver por um fio, ela não precisa morrer, porque embora tudo no exterior combata, há uma nutrição, uma hidratação constante, abundante, potente e de graça. Ainda temos o texto maravilhoso de São João, capítulo 4. A samaritana diz ao Senhor, quando ele diz para ela: me dar de beber, ela vai ali falar com ele sobre água, e ele diz para ela que a água que ele podia dar para ela era uma água tão abundante que ia fazer dela própria um manancial jorrar para a vida eterna. Jesus está disponível, Jesus está ansioso para saciar. Onde estão os sedentos? Eu digo a Ele por você nessa noite, por mim, estamos aqui, Senhor. Não precisamos de dinheiro. Tanta escassez nessa época, mas esse recurso não está escasso, não está limitado, ele é abundante, ele é disponível, não há acepção de pessoas, qualquer classe social tem acesso, basta dobrar o joelho na sua sala, onde você estiver nessa hora e dizer: eu quero beber da tua fonte, Senhor, eu quero ser saciado, eu não quero morrer nesse tempo, eu quero reagir, que tudo no demais externo combata contra a minha plantinha, contra mim, mas eu tenho dentro de mim pulsando uma hidratação que não vai me deixar secar, não vai precisar cair todas as folhas, Ele é poderoso para manter. Quem pode
acorde nesta noite no lugar onde está, glorifique a Ele, porque Ele é poderoso e Ele está disponível. Eu queria encerrar lendo com você segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo e eu quero encerrar. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8. Nós vamos ler alguns versículos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ainda que a parte exterior sofra algum dano, nós temos um abastecimento que mantém o homem interior, a mulher interior, o homem espiritual, a mulher espiritual. Ainda que aconteça muita coisa conosco, há um Deus que não deixa a vida, a esperança ir embora. Há esperança para um futuro. A tua esperança não será aniquilada. A árvore, ainda que cortada, ao cheiro dessas águas, ela pode voltar a produzir como planta nova. Esse é o texto, são os textos, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite, com você, querido ouvinte. Que nós possamos entender que as coisas que se veem podem assustar. Aquilo que está diante dos olhos choca, mas aquilo que o mundo não vê, aquilo que nos nutre e que nós sabemos que existe, é abundante, disponível, não precisa pagar, só precisa ansiar por essa hidratação, por essa nutrição. As águas do Senhor estão disponíveis para nós. Aquilo que não se vê é aquilo que tem nutrido a muitos nestes dias, porque aquilo que é aparente falta, mas aquilo que não se vê, mas se pode sentir. Eu tenho certeza que você, como eu, tem sentido um cuidado, uma presença, um consolo. Mas você tem o seu tempo, você tem a sua reação. Eu tenho a minha, elas são distintas, mas a fonte que tem mantido a vida em nós é a mesma. Alguns deixaram algumas folhas cair, alguns escolheram não florescer agora, alguns escolheram florescer e frutificar. Nós temos visto diferentes reações, mas o importante é saber, aquele que está conosco, como disse o salmista, se nós continuarmos plantados junto ao ribeiro das águas, nós vamos surpreender. As expectativas a nosso respeito vão ser superadas, porque nós podemos produzir frutos no tempo esperado. Nós podemos continuar com as folhas. Nós podemos fazer tudo, e tudo que fizermos pode prosperar em Deus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.